Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje vamos analisar o caderno 14, que traz o tema Direito Administrativo, Estrutura da Administração Pública e Responsabilidade Civil. Bom, e para começar a nossa imersão de hoje, eu quero propor um cenário bem prático, sabe? Opa, adoro cenários práticos. Pode mandar. Imagina o seguinte, uma viatura da polícia está perseguindo suspeitos em alta velocidade, tudo certo, tudo dentro do protocolo. Só que, de repente, um pneu dessa viatura estoura por causa de um defeito oculto de fábrica. Certo. O motorista perde o controle total do carro e atropela um pedestre na calçada. A grande pergunta é: o Estado pode simplesmente cruzar os braços, colocar a culpa na fabricante do pneu, alegar que foi um acidente totalmente imprevisível e deixar a vítima de mãos abanando? Nossa, essa provocação da viatura é simplesmente o reflexo perfeito do que as bancas de alto nível, tipo a Fundação Getúlio Vargas, adoram cobrar. A FGV não quer saber se quem nos ouve decorou o conceito de responsabilidade no papel, sabe? Exato, eles querem a aplicação, né? Exatamente. Ela quer saber se o candidato consegue aplicar a teoria num cenário caótico do mundo real. E o nosso foco hoje é justamente traduzir essa lógica por trás do direito administrativo. A ideia é garantir que essas regras deixem de ser um decoreba exaustivo, sabe, e passem a fazer sentido prático mesmo. Sim, mapeando todas aquelas armadilhas clássicas que derrubam muita gente boa. Mas assim, pra gente chegar nessa parte de quem paga a conta do pneu estourado, eu acho que a gente precisa dar um passo atrás e olhar para a estrutura da administração pública primeiro. Com certeza, é a base de tudo. E o material do professor Lessa divide isso sob duas lentes que costumam dar um nó na cabeça da galera: o sentido subjetivo e o sentido objetivo. Tentando simplificar aqui, o sentido subjetivo, que também chamam de formal, é o quem. Isso, o foco nas pessoas jurídicas. Exato, pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes que compõem o Estado. Já o sentido objetivo ou material é o que está sendo feito, né? A atividade em si, tipo a prestação de um serviço público, o fomento ou a polícia administrativa. O que é fascinante aqui, e que a gente precisa deixar claro, é que para o Estado conseguir executar esse sentido objetivo, ou seja, para ele conseguir prestar os serviços para a população, ele precisa se estruturar muito bem no sentido subjetivo. O Estado precisa criar braços. É uma máquina gigante, afinal. Exato. E a forma como o Estado cria esses braços passa por duas técnicas fundamentais que chovem em prova: a desconcentração e a descentralização. Ok, vamos desempacotar isso porque os nomes são parecidos e a confusão é praticamente certa na hora do nervosismo. Pode apostar que sim. Se a gente imaginar o Estado como uma corporação gigantesca em expansão, a técnica da desconcentração seria tipo equivalente a pegar o prédio sede dessa empresa e criar novos departamentos lá dentro, certo? Perfeita analogia. É a mesma pessoa jurídica, o mesmo CNPJ, mas agora a gente tem o departamento financeiro no segundo andar, o de marketing no terceiro. Trazendo isso para o Estado significa criar órgãos. E como estão todos dentro do mesmo prédio, debaixo do mesmo teto, existe uma forte subordinação hierárquica. O andar de baixo obedece ao andar de cima. Exatamente isso. A analogia funciona muito bem porque o órgão não tem vida própria fora do ente que o criou. Agora, quando a gente olha para a descentralização, a estratégia muda de figura completamente. Como assim? Usando a sua mesma ideia da empresa, descentralizar seria como abrir uma franquia do outro lado da cidade, ou até num estado diferente. É um outro CNPJ, entende? Uma pessoa jurídica completamente nova e diferente. No vocabulário jurídico, isso é criação de entidades. Ah, entidades, essa é a palavra-chave. Isso, e a grande virada de chave aqui, que é o alvo constante das bancas, é a relação de poder. Como essa entidade é uma pessoa jurídica diferente, não existe hierarquia direta. Sério? Nenhuma hierarquia? Nenhuma subordinação direta. O Ministério, por exemplo, não manda na autarquia da mesma forma que ele manda numa secretaria interna dele. O que existe é apenas uma vinculação, um controle finalístico, sabe?
só para garantir que a entidade está cumprindo o propósito para o qual ela foi criada. Nossa, isso é importantíssimo. E o professor Lessa traz no fichamento do caderno um truque de memorização que, olha, é impossível de esquecer. Quem estuda pro ENAC precisa ter isso tatuado na mente. Aquele mnemônico clássico, né? Sim, desconcentração, prestando muita atenção na sílaba CO, cria órgãos, e descentralização com CE cria entidades. É o pulo do gato para não escorregar na leitura rápida da prova. Com certeza. Mas me tira uma dúvida sobre essa questão da desconcentração. Se o órgão é só um departamento dentro do prédio sem personalidade jurídica própria e sem CNPJ, como ele atua no mundo real? Tipo, como ele assina um documento ou toma uma decisão que seja válida perante a lei? Então, aí a gente entra numa teoria brilhante chamada teoria da imputação volitiva, também conhecida simplesmente como teoria do órgão, que foi desenvolvida por um jurista alemão, o Otto Gerke. Otto Gerke. Certo. E o que ele diz? A sacada do Gerke resolve um problema prático imenso. Como o órgão não é uma pessoa jurídica, a vontade do ser humano, do agente público que está ali sentado na cadeira despachando ou assinando, essa vontade é imputada direta e imediatamente à pessoa jurídica a qual o órgão pertence. Fica meio abstrato falando assim. Pense no corpo humano. Quando a sua mão assina um contrato, não foi a mão que se comprometeu, né? Foi você, a pessoa inteira. O agente atua, a mão escreve, mas é o Estado quem manifesta a vontade e assume o compromisso. Ah, agora fez todo sentido. Mas seguindo essa lógica do corpo humano, surge uma dúvida bem prática. Se a mão não tem vida própria, um órgão do Estado nunca poderia acionar a justiça, correto? Um departamento não pode processar ninguém. A intuição diz que não e a regra geral também diz que não. Órgãos são partes ilegítimas para estar num processo judicial. Mas o direito administrativo é feito daquelas exceções estratégicas, né? As famosas exceções que despencam em prova. Exatamente. O Superior Tribunal de Justiça, através da súmula 525, pacificou uma brecha vital. Órgãos de cúpula, aqueles que são independentes e autônomos, eles continuam sem ter personalidade jurídica, mas ganham excepcionalmente o que a gente chama de personalidade judiciária. Personalidade judiciária. Dá um exemplo prático disso. Um exemplo clássico e super cobrado é a mesa de uma Câmara de Vereadores. Peraí, então a Câmara de Vereadores pode processar quem ela quiser? Imagino que tem um limite para isso. Tem um limite, e é um limite muito estrito. E aqui está a armadilha preferida dos examinadores da FGV. Essa capacidade processual serve exclusivamente para defender as próprias prerrogativas institucionais do órgão. Só para se defender institucionalmente, então. Isso. Vamos imaginar que o prefeito decida, do nada, cortar o repasse daquelas verbas obrigatórias para a Câmara, os duodécimos. A Câmara não consegue pagar a conta de luz, não consegue funcionar direito. Nesse cenário, a Câmara pode impetrar um mandado de segurança contra o prefeito para defender a sua função institucional. Faz sentido. Ela precisa sobreviver. Sim. Agora, vamos mudar o cenário. A Câmara contrata uma construtora para reformar o telhado do plenário. E a obra fica horrível, cheia de goteiras. A Câmara pode processar a construtora para exigir o dinheiro de volta? Bom, pela lógica do limite que você explicou, não. Porque isso não é defesa institucional de prerrogativa, né? Isso é briga de contrato, é patrimônio. Exato. Perfeito. Se a briga é por dinheiro, se envolve patrimônio, quem tem que processar a construtora é o município, porque o município é o dono do CNPJ, a pessoa jurídica de fato. O órgão Câmara de Vereadores fica totalmente de fora dessa disputa patrimonial. Nossa, essa separação entre defender a função e defender o cofre é cirúrgica, fica muito claro. Bom, nós vimos como o Estado cria essas franquias, essas novas entidades via descentralização. A pergunta que fica agora é como essas entidades nascem no papel. Como elas ganham vida, né? Exato, como elas surgem no mundo jurídico. O caderno do professor Lessa aponta para o princípio da reserva legal, lá no artigo 37, inciso 19 da Constituição. Mas o texto traz uma diferenciação muito específica sobre criação e autorização. E o texto constitucional é milimétrico nesse ponto.
Não tem palavra inútil ali. Quando o Estado quer criar uma entidade de direito público como as autarquias, a lei faz o serviço completo. Uma autarquia é criada diretamente por lei específica. Ou seja, a lei é publicada no Diário Oficial e pronto. Exatamente. Publicou a lei, a autarquia já existe, já está pronta para atuar. É como se a lei fosse a certidão de nascimento dela. Já as entidades de direito privado, que compõem a administração indireta, tipo as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações de direito privado, elas têm um caminho um pouco mais longo. Elas dão mais trabalho para nascer. Bem mais. Para elas, a lei apenas autoriza a criação. A lei diz algo como, olha, o Estado pode criar essa empresa, mas ela só nasce de fato, só ganha vida jurídica no mundo real quando o Poder Executivo elabora os atos constitutivos, tipo o Estatuto Social, e registra isso no órgão competente. Pode ser a Junta Comercial ou o Cartório Civil. Para quem vai enfrentar uma prova de alto nível, a diferença entre a palavra criada e a palavra autorizada não é um mero detalhe linguístico, né? É literalmente o que separa o acerto do erro na questão. Com certeza absoluta. Confundiu isso, perdeu o ponto. E já que a gente entrou nas entidades de direito privado, a famosa sopa de letrinhas das estatais, o material do projeto ENAC Turbo destaca muito a Lei 13.303, o Estatuto das Estatais. A FGV explora demais a distinção entre a empresa pública, a EP, e a Sociedade de Economia Mista, a SEM. Demais. E a melhor forma de blindar o candidato contra essas pegadinhas é focar em duas coisas: a estrutura de capital e a forma societária. Como assim? Pensa na empresa pública. É aquele modelo onde o capital é 100% público. Pode ter dinheiro da União, dos estados, dos municípios misturado ali, mas não tem um único centavo da iniciativa privada. E justamente por ser totalmente pública no dinheiro, ela é mais flexível no formato. Ela admite qualquer formato societário permitido em direito. Pode ser uma LTDA, pode ser SA. Entendi. E a Sociedade de Economia Mista? Por outro lado, a Sociedade de Economia Mista, como o próprio nome já grita pra gente, mistura as coisas. O capital é misto. Tem dinheiro do Estado, que obrigatoriamente mantém a maioria das ações com direito a voto para poder controlar a empresa, e tem dinheiro privado de investidores da Bolsa, por exemplo. Mas aí vem a amarra. A SEM só pode existir sob um único formato: obrigatoriamente Sociedade Anônima, SA. Sempre SA. Anotado. E sobre onde essas brigas vão parar na justiça? Porque essa questão do foro judicial também costuma confundir bastante quem está estudando. Essa é a regra de ouro que mais gera recursos em provas, porque parece contraintuitivo. Se a gente fala de uma empresa pública federal, como a Caixa Econômica, as ações envolvendo ela vão para a Justiça Federal. Tudo certo, faz sentido. Sim, é federal, vai para federal. O problema está na Sociedade de Economia Mista Federal, como o Banco do Brasil ou a Petrobras. A intuição grita que, por serem federais, elas estariam na Justiça Federal também. É o que eu pensaria, sinceramente. Pois é. Mas o Supremo Tribunal Federal, através da súmula 556, determinou que a Sociedade de Economia Mista litija na Justiça Estadual. É contraintuitivo, e é exatamente por isso que despenca em prova. Caramba, justiça estadual para o Banco do Brasil? Essa é uma anotação obrigatória. Pera, isso me faz pensar num caso prático que gera muita dor de cabeça. Se a regra para essas entidades do Estado é a realização de concurso público para contratar o pessoal, como é que fica a situação da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil? Opa, terreno perigoso. Porque veja bem, a OAB fiscaliza o exercício profissional, ela pune advogados, cobra anuidade. Ela deveria ser uma autarquia igualzinha ao Conselho de Medicina, o CRM, ou de Engenharia, o CREA, certo? Essa é uma dedução lógica poderosíssima. E é exatamente essa lógica que a banca tenta usar para induzir o candidato ao erro fatal. O Supremo Tribunal Federal, quando foi analisar a natureza jurídica da OAB, tomou uma decisão muito peculiar e única. O STF definiu que a OAB não é uma autarquia comum e, preste atenção, sequer integra a administração pública indireta. Mentira! Não integra. Não integra. A OAB foi classificada como uma entidade sui generis, uma categoria única, prestando um serviço público independente. Mas me explica o racional prático disso. Por que dar esse tratamento tão especial só para a OAB?
O racional, histórico e constitucional disso é garantir a absoluta independência da ordem para atuar na defesa da sociedade e da Constituição, inclusive e principalmente contra abusos que sejam cometidos pelo próprio Estado. Se a OAB fosse uma autarquia submissa aos controles estatais rígidos, ela poderia sofrer retaliações, cortes de verba, engessamento. Faz todo sentido proteger a instituição dessa forma. E o impacto disso na prática da prova é imenso. A OAB não exige concurso público nos moldes rígidos do artigo 37 da Constituição para contratar seus funcionários, não segue a lei de licitações tradicional e, olha o ponto mais cobrado de todos, não presta contas ao Tribunal de Contas da União, o TCU. Não presta contas ao TCU? Fico chocada. Exato. Enquanto isso, o CRM, o CREA e os demais conselhos profissionais não têm esse escudo. Eles são considerados autarquias federais comuns, ou seja, fazem concurso obrigatório, licitam e prestam contas ao TCU rigorosamente. Impressionante como o contexto histórico de um país molda a regra jurídica fria, né? Bom, eu tenho outra dúvida sobre a rotina dessas estatais. Nós falamos que o Banco do Brasil e a Petrobras contratam por concurso público. Sim, fazem concurso. Mas o regime deles é seletista, a famosa carteira assinada pela CLT. Não é o regime estatutário tradicional. Isso significa que, na prática do dia a dia, um gerente do Banco do Brasil que simplesmente não vai com a cara de um funcionário concursado pode demitir ele arbitrariamente, sem dar motivos, já que o regime é CLT. A linha do tempo dessa resposta na jurisprudência é fascinante. Por muitos anos, discutiu-se demais se o empregado de estatal, por ser seletista, poderia ser demitido sem justa causa e sem explicações, exatamente como acontece na iniciativa privada. Mas o STF resolveu isso definitivamente através do tema 1022 de repercussão geral. E o que o tema 1022 diz? O Supremo estabeleceu um meio-termo muito inteligente. É verdade que os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista não possuem aquela estabilidade rígida do servidor público estatutário. Eles continuam sob a batuta da CLT. Porém, como o ingresso deles exigiu todo aquele rigor de um concurso público para garantir a impessoalidade e a moralidade, a porta de saída também não pode ser bagunçada. Então o gerente não pode simplesmente mandar o sujeito embora por pura antipatia. De jeito nenhum. O STF determinou que a demissão sem justa causa de um empregado de estatal que entrou por concurso exige uma motivação formal. O gestor não precisa abrir um processo administrativo disciplinar super complexo, com aquele contraditório extenso, nada disso. Não precisa de PAD, então. Não precisa de PAD, mas ele tem o dever inafastável de colocar no papel de forma muito clara o motivo técnico, econômico ou financeiro daquela dispensa. Pode ser que a agência esteja cortando custos ou que o desempenho técnico daquele funcionário seja insuficiente. O que não pode haver de forma alguma é uma demissão sem motivo, mascarando uma perseguição política ou discriminação. Perfeito, ficou muito claro. E ainda dentro desse universo empresarial do Estado, o caderno do professor Lessa menciona as subsidiárias dessas estatais. O Estado criar uma subsidiária é mais fácil do que criar a matriz? Muito mais fácil. A jurisprudência já consolidou que, para criar uma empresa subsidiária, o Estado não precisa passar por todo aquele desgaste político de aprovar uma lei específica no Congresso só para ela. Se a lei matriz, aquela que autorizou a criação da estatal principal, já contiver uma cláusula de autorização genérica permitindo a criação de subsidiárias, isso já é mais que suficiente. Ah, então a lei matriz já cobre as filhas, digamos assim? Isso mesmo. E o STF foi além numa decisão recente. Para o Estado vender, ou seja, alienar o controle dessa subsidiária para a iniciativa privada, também não precisa de autorização legislativa nova, nem daquelas licitações tradicionais super amarradas. Basta um procedimento competitivo simplificado que garanta a impessoalidade e a melhor proposta para os cofres públicos. Isso claramente dá uma velocidade de mercado que o Estado como um todo não costuma ter. Bom, nós passamos um bom tempo construindo essa máquina estatal e entendendo o regime de quem trabalha dentro dela. Mas a nossa missão de hoje, focada no Caderno 14, também envolve o lado espinhoso disso.
quando essa máquina falha e machuca as pessoas. A famosa responsabilidade civil. Exato, o que nos leva de volta àquele nosso cenário da abertura do episódio. A viatura da polícia, o pneu estourado por defeito de fábrica e a vítima inocente atropelada na calçada. Como a responsabilidade civil do Estado opera nesse tipo de tragédia? Para a gente entender onde estamos hoje, precisamos lembrar de onde viemos. Historicamente, existia a teoria de que o rei não erra. Ou seja, o Estado era absolutamente responsável pelos danos que causava. Nossa, impunidade total. Total. Mas isso ficou no passado. A regra hoje no direito brasileiro é a teoria do risco administrativo. Ela consagra a responsabilidade objetiva do Estado. E o que muda a vida do cidadão na prática é que ele não precisa bancar o detetive particular para provar que o motorista da viatura foi imprudente. Ou seja, a vítima não precisa provar dolo ou culpa do agente. Isso facilita muito, então, o que a vítima precisa provar? Para o Estado abrir os cofres e indenizar a vítima, a pessoa só precisa comprovar 3 elementos básicos: que houve uma conduta do Estado, que ela sofreu um dano real e que existe um nexo de causalidade unindo essa conduta a esse dano. Só isso. E um ponto altíssimo do material do professor Lessa é lembrar que essa responsabilidade objetiva não fica restrita ao Estado puro, né? À administração direta. Ela se estende para as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público, tipo uma concessionária de transporte público. Com certeza, essa extensão é fundamental. E o STF firmou um entendimento no tema 130, que abrange até terceiros. Imagina alguém esperando na calçada sem qualquer intenção de andar de ônibus. O ônibus perde o freio e atropela essa pessoa. Mesmo ela não sendo uma usuária do serviço, sem ter comprado passagem, ela é um terceiro atingido pela atividade, e a concessionária vai responder objetivamente da mesmíssima forma. Excelente lembrança do tema 130, exatamente isso. Mas voltando à teoria do risco administrativo, ela permite que o Estado se defenda, certo? Digo, se o pedestre se jogar na frente do ônibus de propósito, a culpa exclusiva da vítima quebra o nexo de causalidade e a empresa não paga. A grande exceção a isso seria a teoria do risco integral, não é? Exatamente. A teoria do risco integral atua como um verdadeiro cheque em branco assinado pelo Estado. Nela, o Estado simplesmente abre mão do direito de se defender usando essas excludentes. Não importa se a culpa foi totalmente da vítima, não importa se foi obra de força maior, tipo um furacão imprevisível. Ocorreu dano, o Estado paga. E ponto final. Mas isso não é perigoso para os cofres públicos? Seria, se fosse a regra. Mas, claro, por ser uma medida tão extrema, ela é aplicada em situações raríssimas e muito específicas aqui no Brasil. Basicamente para 3 cenários: danos nucleares, ataques terroristas a bordo de aeronaves de bandeira brasileira e danos ambientais graves. A atividade é tão absurdamente perigosa que a sociedade exige que o Estado banque a conta incondicionalmente se algo der errado. Certo. Mas e quando o Estado não age? E se o dano não for causado por uma viatura correndo, mas sim porque o Estado cruzou os braços e foi omisso? O clássico buraco gigante no meio da rodovia à noite sem sinalização. A omissão. Esse é um tema que divide a jurisprudência em 2 prateleiras muito bem definidas. Se estamos falando de uma omissão genérica, como esse buraco na via pública que causou um acidente, a regra muda de figura. A responsabilidade do Estado se torna subjetiva. Quer dizer que fica mais difícil para a vítima? Bem mais difícil. Nesse cenário específico, da omissão genérica, o cidadão vai ter a tarefa árdua de provar a culpa do Estado, demonstrando que houve uma negligência clara na manutenção da via pública. É o que os doutrinadores chamam de culpa anônima do serviço, ou a fonte do serviço. Certo. Entendi que essa é a prateleira genérica. E qual é a segunda prateleira? A segunda prateleira é a omissão específica. É quando o Estado, por força de lei ou contrato, assumiu a posição de garante universal de pessoas ou coisas específicas. Ele tem o dever individualizado e direto de proteger. Tem exemplos disso. Os 2 maiores exemplos em prova são o aluno menor de idade dentro de uma escola pública e o detento sob custódia dentro de um presídio.
Se um detento é assassinado dentro da cela por outro preso, ou se o aluno se fere gravemente no pátio durante o recreio, o STF, através do tema 59.2, afirma que a responsabilidade volta a ser objetiva. Voltou a ser objetiva, então. Sim, porque o Estado falhou no seu dever específico de vigilância e guarda. A inércia do Estado foi a causa direta e imediata do dano. O que nos traz, finalmente, a resposta do nosso cenário lá do início do episódio. O tal do fortuito interno. A viatura, em procedimento totalmente correto, atropela o pedestre porque um defeito de fábrica estourou o pneu. O Estado pode cruzar os braços, apontar para a fabricante do pneu e dizer que isso rompeu o nexo de causalidade? Não rompe. O Estado vai ter que indenizar a vítima objetivamente. A justificativa doutrinária para isso é fascinante. O direito administrativo entende que problemas mecânicos, desgaste de peças e até mesmo defeitos de fabricação são riscos inerentes de se manter uma frota de carros rodando na rua em alta velocidade para prestar segurança pública. É um fortuito. É, mas é um fortuito interno. Está dentro da margem de risco da própria atividade administrativa. Ou seja, faz parte do pacote do serviço. Exato. A vítima na calçada não tem absolutamente nada a ver com o pneu defeituoso que a polícia comprou. O Estado paga a conta dela rápido e depois, se quiser, que entre com uma ação contra a fabricante do pneu para reaver o dinheiro. O risco do serviço é do Estado, não do pedestre. Fica muito nítido quando a gente olha por esse lado do risco da atividade. Para contrastar com isso e deixar bem claro para quem nos ouve, como seria um cenário onde o nexo de causalidade realmente se rompe? Bom, imagine que aquele detento que o Estado tinha o dever de proteger consegue fugir do presídio. Meses depois dessa fuga, numa cidade vizinha, esse fugitivo comete um assalto e fere gravemente uma pessoa na rua. Certo, uma tragédia decorrente da fuga. A pergunta é: a vítima do assalto pode processar o Estado, alegando que, se o Estado tivesse vigiado direito o presídio lá atrás, ele estaria preso e não teria atirado nela. O STF diz que não. Nesse caso específico, houve uma ruptura no nexo causal devido à grande distância temporal e espacial. O Estado responde objetivamente pelos danos imediatos ligados à falha da guarda. Mas o Estado não é um segurador universal e eterno para todos os crimes futuros que o fugitivo resolver cometer na vida. Faz todo sentido, tem que ter um limite, senão o Estado quebra. Bom, nós construímos o raciocínio de que o Estado é o responsável. Mas vamos trazer isso para o balcão do fórum, para a prática da advocacia. Como a vítima ajuiza a ação? Vou dar um exemplo prático. Um motorista de uma secretaria estadual fura um sinal vermelho de forma totalmente irresponsável e dá perda total no meu carro particular. Calma aí, se a culpa foi claramente dele, o motorista pessoa física ali na direção, por que eu não processo ele diretamente? A intuição grita que a ação tem que ser contra o cara que causou o acidente. A intuição grita alto, eu sei. Mas o STF silencia essa intuição de forma muito categórica com o tema 940. Esse tema consolidou a teoria da dupla garantia. A vítima está absolutamente proibida de ajuizar a ação de indenização de forma direta e exclusiva contra o servidor público. A ação tem que ser movida contra a pessoa jurídica, contra a fazenda pública. Eu tenho que confessar que isso soa muito como se o Estado estivesse acobertando um mau funcionário, sabe? Protegendo quem cometeu a imprudência enquanto a vítima lida com a lentidão e a burocracia estatal. Pode até soar como uma proteção indevida num primeiro momento, mas é exatamente o oposto. O objetivo principal da teoria é proteger você, a vítima. Vamos olhar pela ótica de quem sofreu o dano e quer o dinheiro do conserto. O que te garante mais segurança de que a dívida será realmente paga? Processar um motorista que talvez ganhe um salário mínimo e não tenha nenhum bem no próprio nome para penhorar? Ou processar o Estado, que é um ente invariavelmente solvente? Pensando por esse lado patrimonial, processar o Estado é certeza de receber um dia. Exatamente. Essa é a primeira garantia da teoria da dupla garantia. A garantia de recebimento por parte da vítima. A segunda garantia, essa sim volta-se ao servidor. A intenção é blindar o agente público num primeiro momento contra perseguições frívolas, litígios superdesgastantes ou intimidações no simples exercício da sua função diária. Mas e aí?
O servidor sai impune dessa história toda? Bate o carro e fica por isso mesmo? De forma alguma. A conta chega para ele no segundo ato da peça. A engrenagem da dupla garantia funciona em duas etapas. Primeiro, o Estado é condenado perante a vítima na esfera da responsabilidade objetiva e paga a indenização. Ato contínuo, o Estado tem o dever legal de voltar-se contra o seu motorista por meio de uma ação de regresso. Ação de regresso. Anotem isso, pessoal. E a grande diferença é que, nessa ação de regresso, o jogo muda completamente. O Estado agora precisa provar a responsabilidade subjetiva do agente. O procurador do Estado vai ter que demonstrar ao juiz que o motorista agiu com dolo, intenção de bater, ou com culpa, agindo com imprudência ao furar o sinal vermelho. Se conseguir provar, o servidor tira do próprio bolso e ressarce o tesouro público. Entendido perfeitamente. A vítima pega o atalho seguro da responsabilidade objetiva contra o cofre público e o Estado depois vai cobrar a conta do funcionário pela via subjetiva. O que nos leva a um dos temas mais quentes e espinhosos de todo edital de concurso de alto nível. E o material do professor Lessa dá um destaque gigante a isso. O dilema dos cartórios, os notários e registradores. Esse tema ferve em prova. Se a gente aplicar tudo o que conversamos até aqui, a coisa fica tensa. Imagine que um tabelião de um cartório de notas frauda uma procuração e, com isso, uma família inteira perde um imóvel de milhões. O cartório cobra taxas altíssimas, tem fins lucrativos bem claros. A vítima processa o dono do cartório para reaver o prejuízo gigantesco. Olha, esse foi um campo de batalha jurídico denso por anos a fio. A antiga lei dos cartórios induzia a crer que a responsabilidade seria pessoal e direta do delegatário. Mas o STF colocou um ponto final, e bem pesado, nessa discussão com o tema 777. E a chave para desvendar o tema 777 na prova é aplicar a mesmíssima teoria da dupla garantia que a gente acabou de discutir para o motorista da viatura. Então a lógica se mantém. Se mantém. O raciocínio do Supremo é irretocável. A atividade notarial não é um negócio privado comum de esquina. É um serviço público essencial delegado pelo poder público ao particular. Sendo assim, o Estado é, em última análise, o fiador e o garantidor da segurança jurídica daquela atividade inteira. Então quem vai sentar no banco dos réus e assumir a dor de cabeça primária perante a família que perdeu a casa é o Estado e não o tabelião milionário que fraudou o documento. Exatamente isso. A vítima vai ajuizar a ação indenizatória contra o Estado, e o Estado responde de forma direta, primária e objetiva pelo dano causado pelo erro ou fraude dentro do cartório. O titular da delegação fica de fora da ação principal movida pelo cidadão lesado. Imagino que isso tenha gerado muito protesto. Gerou protestos imensos na época, claro. Mas se você analisar friamente, mantém a coerência do sistema. Afinal, protege o cidadão de ter que comprovar uma fraude super complexa e técnica do cartório. Ele só precisa comprovar o erro objetivo no serviço delegado e o prejuízo que ele tomou. E a ação de regresso contra o cartório existe. Com certeza. Depois que o Estado for condenado em indenizar a vítima, ele tem um prazo prescricional de 3 anos para ajuizar a ação regressiva contra o tabelião. Nessa ação secundária, aí sim, o Estado precisa provar a responsabilidade subjetiva do delegatário, seja por dolo na fraude ou culpa por negligência na falta de fiscalização dos seus prepostos e funcionários. Uau, nós fizemos um mapeamento completo e profundo. Desmontamos as estruturas e as teorias de risco. Para garantir que absolutamente nada escape da memória de quem nos acompanha agora, vamos passar rapidamente pelas palavras-chave que compõem o fichamento estratégico do caderno do professor Lessa. É a nossa revisão turbo final. Vamos lá, hora de fixar. Fixem a diferença estrutural, pessoal. Desconcentração cria órgão. Descentralização cria entidade. Lembrem que o princípio da reserva legal determina que a lei cria autarquia, mas ela apenas autoriza a empresa pública, a sociedade de economia mista e a fundação. Na arena da responsabilidade civil do Estado, a regra matriz extracontratual é sempre objetiva, calcada no risco administrativo. Exatamente. E nunca, sob hipótese alguma, esqueçam da teoria da dupla garantia do tema 940.
que, aliás, se aplica com perfeição ao tema 777 dos cartórios. A regra é clara. O cidadão cobra do Estado de forma primária e objetiva, e o Estado ajusta as contas com a gente depois, de forma regressiva e subjetiva. Excelente síntese dos pontos de atenção máximos da FGV. E para amarrar essa nossa análise com um pensamento estrutural profundo, deixa uma reflexão sobre a delegação de poderes. Quando a gente estuda os cartórios ou as concessionárias, fica muito claro que o Estado transfere para o particular o poder de executar uma tarefa pública e, junto com isso, a capacidade de gerar muito lucro. Mas, sob as lentes da Constituição Federal, há um limite intransponível aí. O Estado pode delegar a execução da função, mas ele jamais consegue delegar sua responsabilidade matriz como garantidor final da paz social. A assinatura do Estado na criação de um serviço público é vitalícia perante o cidadão. Uma reflexão institucional pesada e perfeita para fechar o nosso raciocínio e o nosso bloco de hoje. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!